Senhoras e senhores, estamos de volta. Na falta de saber que tipo de vinheta colocar, a da crise, a do bom momento, não colocamos nenhuma, porque tem notícia, tem informação de última hora. Por isso que o Arnaldo está improvisado ali dentro do carro, mas aconteceu uma notícia de última hora e temos que dar e temos que repercutir. Alexandre Pato está de volta ao São Paulo. O anúncio foi feito nas redes sociais do São Paulo, ainda misteriosa, está voltando, não sei o quê. Mas o fato é que o Alexandre Pato, depois de fazer um tratamento médico lá no Refis do São Paulo, está de volta ao São Paulo, será incorporado ao elenco. E a pergunta é se essa é uma boa notícia, é uma má notícia ou o que é. Quero ouvir o Arnaldo Ribeiro, quero que vocês comentem no chat, vocês se inscrevam no canal e quero falar também que esse vídeo que você vai acompanhar, que você está acompanhando agora, ele tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol, que tem o Campeonato Alemão, que tem a última rodada rolando agora, o Borussia Dortmund pode ser campeão, e tem também os lances ao vivo. É isso aí, na Copa Comebol Libertadores e na Copa Comebol Sul-Americana, da qual o São Paulo participa, tem lá os lances ao vivo. Aconteceu algum lance, pimba, vai lá no OneFootball e você vai rever esse lance. Gols, melhores momentos, tem tudo lá do OneFootball. Basta você baixar o aplicativo que é de graça, usando esse QR Code que está aí na sua tela ou o link que está aqui na descrição. E de quebra, fazendo isso, você ajuda a esse modesto canal e também nos ajude a chegar aos 250 mil Por inscritos. favor. Arnaldo Ribeiro, Alexandre Pato está de volta. Ficou nesse vai, não vai, refis, não sei o quê, tratamento, amizade, não sei o quê. Enfim, o Pato voltou. Quero ouvir você e depois eu dou a minha opinião sobre esse movimento do São Paulo Futebol Clube. Boa tarde, Bom, satisfação. Tironi, boa tarde, satisfação. Boa tarde, galera. Desculpa o improviso aqui no carro, mas de fato não dá para deixar passar batido, né? Embora esperada, né? Desde acho que da chegada do Dorival Júnior, desde a primeira entrevista do Dorival Júnior sobre o tema, ficou, digamos, meio indicado que o Pato voltaria. A gente não sabia exatamente quando seria anunciado, e foi nessa sexta-feira de tarde. Antes da opinião, algumas informações, acho importante, né? Contrato até o final de 2023, portanto, deste ano, com tal de cláusulas de produtividade, como você mesmo disse, Tironi. Quais cláusulas são? É interessante isso se tornar público, né? Quantos jogos, quantos gols, como é que é, salário tal, salário simbólico, não é, né? Para um time que vive questões financeiras importantes, questões médicas importantes, e o Pato, como você mesmo disse, está se recuperando uma cirurgia de ligamento cruzado no joelho, a mesma do Moreira, a mesma do Ferrarese e a mesma do Galo, né? Para pegar casos semelhantes. Além disso, também informado a duração de contrato, o contrato por produtividade, a questão que ele está se recuperando. Isso foi informado na nota oficial da cirurgia e, portanto, ele não está ainda integrado ou liberado para jogar ou treinar com os companheiros. Isso deve acontecer em breve. Acredito naquela parada da data FIFA, a partir de 10 de junho, ele esteja integrado aos treinamentos, entendeu, Tironi? Então, ele volta a pisar no gramado e a fazer a transição a partir de 10 de junho, quando tem a intertemporada, uma trégua de 10 dias naquela sequência de partidas. Essas são as informações. E aí, bastidores que estão ali nas entrelinhas das notas oficial da volta dele. A frase do Belmonte dizendo que o comportamento dele em relação ao grupo no tempo de recuperação, tal, isso pesou de fato. O que foi, digamos, captado pelo Muricy, Belmonte, companhia toda, é que o Pato, no tempo de recuperação, foi mesmo na crise, Rogério Ceni vinha sendo um companheiro, como se estivesse jogando no São Paulo e orientando os mais jovens, dando força para os mais velhos, dando força para os contundidos. Sabe aqueles 12 lá? Uhum. Dando força para os contundidos que tivessem lá. Então, digamos que esse comportamento também pesou. Isso está nas entrelinhas da declaração do Belmonte sobre o Casares, fala da qualidade técnica e tal. E aí, tanto
os diretores quanto o Pato falam dessa relação entre o jogador e o clube. Pato diz que é o clube do coração dele, os dirigentes falam que ele sempre preferiu São Paulo a qualquer outra coisa para se tratar, para visitar, para assistir jogos, etc e tal, justificando a terceira passagem. Isso é raro, né, cara? Tem muito jogador que vai, terceira passagem. A primeira em 2014, naquele timaço lá da época do Aidar, que tinha Kaká, Luiz Fabiano, Ganso e tal. A segunda em 2019, que começa ali, tem um período com o Cuca e depois com o Fernando Diniz, se encerra ali. E agora a terceira em 2023. O Pato tem 33 anos e completa 34 em setembro, quando eu e você fazemos aniversário. Nós somos um pouco mais velhos. Então, eu dei essa enxurrada de coisas e ainda não dei minha opinião. Prefiro ouvir a sua primeiro. Bom, vamos lá, minha opinião. Eu não vou falar que droga, que porcaria, o Pato voltou, sou contra. Eu acho que, do ponto de vista de quanto ele pode colaborar com o time, eu acho muito pouco. Eu nunca achei o Pato um jogador, nem as outras passagens dele pelo São Paulo eu achei que foram de tão brilho assim. O Pato, na verdade, ele é muito querido pela torcida do São Paulo, exatamente porque ele é São Paulino, ele gosta do São Paulo, que ele tem carinho pelo São Paulo, que ele trocou o Corinthians pelo São Paulo. E isso, em um clube que não ganha nada há muito tempo, conta, né? É claro que um cara que tem alguma. É, é, um jogador mais mundial, mais internacional, assim como foi o Pato, você ter esse carinho desse cara conta muito para uma torcida carente. Então, eu acho que a torcida do São Paulo gosta do Pato por causa disso. Eu não tô lembrando um jogo espetacular que o Pato tenha feito. Teve alguém me lembre uma temporada, ou um jogo, ou 5 jogos, ou 10 jogos, que o Pato tenha feito uma grande diferença para o São Paulo. Não me lembro. Eu posso, se alguém escreva aí nos comentários. Então eu acho um jogador que, do ponto de vista técnico, vai trazer muito pouco. Acho que ele tem um nível de competição baixíssimo, sempre teve. Imagino agora com 34 anos e voltando de uma contusão. Mas, disso feito todas essas críticas, eu não vou ser contra o Gorá, vai dar errado. Espero muito que dê certo, que eu seja completamente enganado. Esse é o meu ponto principal, o inicial, mas menos importante. O meu ponto principal sobre a contratação do Pato, independentemente dele render, não É a render, grana, né? ser bom, ser ruim, colaborar, não colaborar, são as condições dessa contratação. Essa diretoria do São Paulo, essa que a gente conhece, ela tem, entre outras questões, ela tem, para mim, um ponto que joga muito contra ela, que é a falta de transparência Em em, tudo. em várias coisas. Então os caras ficam machucados e ninguém sabe o que ninguém tem, ninguém fala nada. Então o Galopo vem com investidor, não tem investidor nenhum, quem vai pagar é o São Paulo. Então, ao longo dessa diretoria do São Paulo, tudo é o dito pelo não dito. Tudo não é, mas não é, não sei o que, mas não sei o que lá. Ninguém explica as coisas. Né? Ninguém O fala. direito de imagem atrasado, aquelas Direito de coisas imagem todas. atrasado, vem de repente. Então eu vou lembrar, é outra diretoria, mas é quase como uma continuidade da diretoria, porque é o mesmo grupo político. O Leco trouxe o Hernandes de volta. Aí chega um belo dia, o Hernandes tem que ir embora, porque o contrato acaba hoje, o contrato acaba amanhã, Aham. né? Aquela vez que aconteceu. Então, o fato de não estar explicado, tem que explicar, não precisa falar quanto que o Pato vai ganhar, não é isso. Mas as condições do contrato, as condições. É contrato de produtividade? Como funciona isso? Como é que é? O Pato, se ele jogar 2 partidas, tem que fazer uma renovação automática, como está acontecendo com o Flamengo, com Davi Luiz. o Davi Luiz agora. Descobriram agora que se ele fizer mais um jogo, tem que renovar por mais um ano. É. Será que Uhum. tem alguma armadilha dessa no contrato do Pato com o São Paulo? Eu É não sei possível. dizer. Eu não É. sei dizer. Por que o Pato está tão desesperado para voltar a jogar para São Paulo? Pelo São Paulo, por alguma razão. Porque ele perdoou a dívida? Será que nesse contrato novo tem a volta da dívida e o São Paulo vai abater essa dívida que ele tinha com o Uhum. Pato com um contrato novo? Será que é assim? Uhum. Isso é muito importante que o torcedor do São Paulo saiba. Se vai dar certo, se não vai dar certo, acontece. Espero que dê certo. Espero que eu esteja completamente enganado sobre a minha avaliação do Pato. Acho realmente um jogador que, para mim, acrescenta muito pouco. Mas isso não é mais importante. Para mim, o mais importante é a clareza de como é esse contrato. Para mim, isso é fundamental. Se isso não for falado, aí eu começo a ter mais desconfiança de que
está dando errado e que só está lá por alguma razão que ninguém sabe qual é. Esse é o meu ponto. Eu acho que a diretoria do São Paulo tem uma oportunidade de explicar como é esse contrato e como que o Pato está vindo, em que condições, como isso vai custar, de que forma nos cofres do São Paulo, o que isso significa, essa volta do Pato ao São Paulo para o clube, não para o time de futebol que o Dorival quer e tudo mais e tal, para o time. Eu acho que isso é muito importante. É o mais importante para mim. Se alguém me explicar, se vier alguém ao público e falar vai ser assim, 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 assado, eu tiro qualquer desconfiança sobre se vai dar certo, se vai dar errado. Essas coisas acontecem, o cara pode chegar, pode arrebentar, pode ter a maior temporada da carreira dele. Mas sem isso, eu vou ficar o tempo todo com o pé atrás. Esse é o meu ponto, Arnaldo. Você tem total razão. Imagino, não tenho certeza, que quando o Pato tiver as condições para jogar e talvez ele seja apresentado, né, número de camisa tal, e na apresentação sugiro que o presidente do São Paulo, em vez de só passar a camisa e dar a palavra, se explique, né? Explique. Acho pouco provável que isso aconteça, mas seria necessário. Concordo com você. Acrescento duas coisas. Uma também de uma informação. A primeira pessoa a curtir a contratação, o anúncio da contratação do Pato foi o presidente da torcida independente, o Baby, que vinha pedindo a contratação dele, que é engraçado que aquele manifesto da Independente está sendo, digamos, cumprido item a item. Os caras estão por dentro mesmo das coisas, né? Uhum. É a saída do Rogério, Luan e Luciano na parede, Alexandre Pato de volta, né? Pacto com... De fato, aquela visita ao centro de treinamento, ainda na época do Rogério, com pacto. Quem quebrou o pacto, eu acho que foi o Rogério na questão lá do 3 zagueiros, jogar para frente. Mas os caras estão por dentro. Inclusive, essa questão do pato foi a primeira manifestação. E, de fato, ainda para encerrar esse primeiro ponto da minha parte, na primeira observação, a torcida do São Paulo, no geral, até lancei uma enquete há pouco no Twitter, mais aprova do que desaprova o pato. Sim, é verdade, é verdade. E acho que muito por conta do que você disse aí da questão do São Paulinismo dele, né? Numa torcida carente, mas de fato o cara, sei lá, né? Por tudo que aconteceu, ele odeia o Corinthians, adora o São Paulo, e então tem essa. E aí, nessa aprovação, eu entro no meu segundo ponto. Tem muito de uma questão, e aí eu discordo da grande maioria das pessoas, que aprovam e querem, dos São Paulinos que querem a contratação do Pato, é assim, um time que tem fulano, o Pato é muito melhor. Isso eu acho uma distorção da realidade, né? O Alexandre Pato é um jogador que tem qualidades, mas você mesmo frisou também os seus defeitos, a falta de competitividade, a falta de adaptação a outras posições e tudo mais. E não é porque o jogador o futebol está muito claro, isso tem mais técnica que um ou outro, que ele vai ser melhor que um ou outro, né? Isso na prática muitas vezes não se aplica, né? Uhum. Então, por exemplo, tecnicamente o Pato é melhor que o Caleri. Quem você colocaria para jogar hoje, Pato ou Caleri? Acho que não tem comparação, né? Aí ficam as outras comparações, o David, o Marcos Paulo. Tá? A questão é assim: o Pato, além dessa situação, para mim, ser uma distorção em relação às qualidades dele em comparação aos demais, ele, de fato, nunca foi o jogador que se imaginava, tecnicamente falando. Parecia ter pintado um cracaço, teve momentinhos de cracaço lá no Milan, tal, mas não se confirmou como tal. Perfeito, perfeito. Muita gente compara também com o Ganso, que também é da geração dele, que o Ganso, eu acho que guardando as proporções, não teve a carreira internacional do Pato, é verdade. Não tinha a saúde do Pato também, mas o Ganso no futebol brasileiro, acho que ele atuou num nível. No São Paulo, pode ser, faz o recorte do São Paulo. O Ganso atuou num nível melhor que o Pato, mesmo nas duas últimas Claro, passagens, sem dúvida na nenhuma. minha opinião. Eu também acho. E aí, para encerrar, para te devolver, acho o seguinte: na MLS, na fraca Liga Norte-Americana, onde ele teve uma passagem simbólica, apenas fez poucos gols, de fato ele jogou numa posição diferente. Como está jogando, por exemplo, hoje o Luciano, de meio atacante atrás do centroavante. Todo mundo está apostando nessa situação agora para ele jogar, por exemplo, com o Caleri. De novo, numa liga de muito
muito pouca competitividade, onde esse meia atacante não precisa, por exemplo, fazer grandes funções defensivas, né? Onde o Atuesta, que não jogou nunca no Palmeiras, era um jogador que se destacava. Então, eu acho que a MLS não é um parâmetro para indicar uma mudança de função que possa adaptá-lo. Então, assim, eu não acho que exatamente é a posição carente do São Paulo, não acho mesmo. As funções, acho que o São Paulo tem outros atacantes. E aí, quando ele tiver à disposição, fica aquela situação. E como o Dorival não se opôs, o Dorival que se vire também, eu entendo dessa forma, para adaptá-lo em alguma função, né? Não acho ele. Hoje, se você tem uma necessidade de um centroavante, quando o Caleri não puder jogar, recuperado o Erisson seria a opção. Se o Luciano não puder jogar por eventualidade, seria o Marcos Paulo uma eventual opção, né? Então, de fato, eu não vejo a contratação do Alexandre Pato como uma coisa que altere o nível do elenco ou do time do São Paulo, sinceramente. Eu tô com você. Ia chegar nesse ponto sobre a comparação do elenco. Ah, ele joga mais que não sei o quê, ele joga mais que o Luciano, ele joga mais que o David, ele joga mais que não sei o quê. Eu tenho dúvida, não sei. Ele tá lá na MLS. Será que ele. Só quero lembrar de novo que esse vídeo tem o apoio do OneFootball, tem lá os lances ao vivo, hein? Da Copa Comebol Libertadores e da Copa Comebol Sul-Americana. Aconteceu um lance da Libertadores ou da Sul-Americana, você vai lá no OneFootball, você tem o lance de novo. Então é quase que ao vivo, são lances ao vivo, os melhores momentos ali imediatamente. É só você baixar o aplicativo do OneFootball usando esse QR Code que está na tela ou o link que está aqui na descrição que você ajuda a gente ainda. Tem outra questão em cima, derivando dessa questão que você falou sobre onde ele vai jogar, como é que ele vai jogar. A presença do Pato, com o apoio que o Pato tem da torcida, com o nome que o Pato tem, com a memória afetiva, não é nem uma memória, mas é uma ilusão afetiva que a torcida do São Paulo tem com relação a ele, é o jogador que no banco vai ter torcida pedindo para o cara entrar toda hora. Se o time não tiver. Se o time não estiver Exatamente. bem. É o efeito colateral, não tem jeito. Você não tá, É. ninguém grita pro David entrar no São Paulo. Ah, porque ele é ruim, porque não sei o que e tal. Pro Pato vai ter. Assim como Independentemente de tem um quanto ele pouco pro esteja jogando. Luciano, né? É. Assim como com o Luciano. É. Assim como com o Luciano. Mas como você falou, o Dorival não se opôs, pelo contrário, parece que quer, achou legal a vinda dele. Ele que embale essa questão. Ele que É. consiga adaptar o Pato em algum lugar do campo, que ele jogue, sei lá, e tire alguém, ou sei lá, alguma coisa, ele vai ter que mexer um pouco no time que ele tem hoje, embora com muitas contusões, tem gente para voltar ainda aí. É mais um nome, mas repito, não sou contra a contratação, mas eu acho que para não ser oposição a essa contratação, é muito, mas muito importante, eu diria que é fundamental, é o ponto mais importante dessa contratação, é a diretoria explicar como será feita essa contratação, para não ser como a Uhum. contratação do Galopo e outras tantas coisas que no São Paulo ninguém sabe o que acontece. Isso, enquanto você falava, antes de encerrar, eu lembrei de um jogo que o Pato decidiu. Hum, Na segunda passagem. Na primeira passagem foram melhores, né? Ele chegou a ser 2015, na primeira passagem, ele foi artilheiro do time na temporada, com o Osório foi bem, quase bateu a marca do Luiz Fabiano. Na segunda passagem foram alguns poucos jogos. Teve um jogo muito importante que ele, pelo brasileiro, contra o Santos, o São Paulo, que era o líder, que ele fez 2 gols, jogou super bem. Tava ainda sob o comando do Cuca. Você conta gotas. Ele era titular do time do Diniz, sucessor do Cuca, antes da parada da pandemia. Quando voltou da pandemia, ele foi titular naquele jogo tétrico do Mirassol do WhatsApp. E aí, quando eliminado, o Diniz começa uma reformulação no time, né? Troca os zagueiros, né? Põe Diego Costa e Léo, mexe tudo naquela coisa toda, e barra o Pato, e o Pato decide rescindir o contrato, em tese, aquilo é a importância que você fala, em tese, sem cobrar os atrasados que o São Paulo tinha dele. Então isso precisa estar claro, porque você tem total razão em outros exemplos clássicos, tem até aquele do Petkovic na volta ao Flamengo em 2009, que voltou porque era uma forma de abater a dívida. Se tem dívida, se não tem dívida, quais são os gatilhos do contrato, você tem total razão. Além das questões ou questionamentos esportivos, tem sobretudo o questionamento financeiro. Enfim, é aquilo. O São Paulo do Dorival é um São Paulo com menos crise, com menos bafafá, mas tem afastamento do Felipe Alves,
tem ainda 12 jogadores do departamento médico, tem contratação do Pato no meio de um negócio que talvez não se justifique pelo momento. Então o São Paulo continua sendo o mesmo, Tironi. Não Sim. é só o São Paulo invicto do campo, não. Haja Dorival volume 6 flat Isso, para administrar tudo isso. exatamente. Mas neste caso do Pato, tem a assinatura dele, ele aprovou. Exatamente. Vamos lembrar que no tempo do Rogério Ceni, o Rogério Ceni não quis, né? Exatamente, isso. O Dorival topou, embale Uhum. agora o Pato. Espero muito que dê certo, que todo mundo quebre a cara e o Pato se transforme no Pato aquele do começo da carreira, que ele nunca mais foi. Espero que sim. Como o Ganso está agora sob o comando do Fernando Diniz. Exatamente. Pode Exatamente. acontecer 2 vezes, milagre pode acontecer. Pode acontecer. É isso aí, Arnaldo Ribeiro. Tirei aí do seu boteco, você tá aí no bar e tal, dentro do Eu carro estou no agora. carro do Maurício Barros emprestado, enquanto a gente gravava o vídeo, tá bem espremido, um motoboy aqui, alguma coisa, passou e arrancou o espelhinho dele. Vou ter que contar essa notícia para ele Você daqui tá a pouquinho. brincando, Tô sério? falando, sério. Tudo Putz, bem, futebol, que futebol. Zoom. desgraça. É Valeu. zoom, garotos. Zoom, Zoom, garoto. Tchau. zoom, garotos. Valeu.